Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos já iniciar mais uma aula de matemática. Hoje como tema igual, diferente ou parecido. Bom, para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos começar com a retomada do conteúdo, a correção das atividades que foram passadas na aula anterior. Páginas 55 e 56 da apostila e caderno de atividades, página 44 e 45. Bom, quarta questão dizia o seguinte: decomponha cada figura em retângulos e escreva uma expressão numérica para calcular sua área em centímetros quadrados. Cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado. Então, a gente ia decompor, essa figura em retângulos e formar uma expressão numérica. Cada quadradinho desse aí tem 1 centímetro. Então, vamos lá. Na letra A, eu coloquei aí para vocês 3 vezes 2, que é esse primeiro retângulo. Depois, 3 vezes 3, o segundo retângulo, que é igual a 5 vezes 2, que é o terceiro retângulo, certo? Então, 3 vezes 2, mais 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 2, 10. 6 mais 9 mais 10 igual a 25. Esse igual aí que está separando 3 vezes 3 e o 5 vezes 2 era para ser o sinalzinho de mais, certo? Eu errei aí, desculpa. A figura A tem 25 centímetros quadrados de área. Na figura B, então, primeiro retângulo aí, 3 vezes 5, certo? Depois, mais 1 vezes 3, segundo retângulo. Depois, 3 vezes 4, mais 4 vezes 2. Então, eu dividi dessa forma. O primeiro retângulo, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Nessa primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo. Então, vamos lá. Letra B, 3 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais 4 vezes 2. 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 2, 8. Então, somando 15 mais 3 mais 12 mais 8 é igual a 38. Então, a figura B tem 38 centímetros quadrados, certo? Quinta questão. Podemos decompor essa figura em retângulos para calcular sua área. Então, nós temos agora uma figura, ela não está dividida em quadradinhos, mas aí está dizendo o tamanho de cada partezinha dela, não é isso? Então, diz assim: todas as expressões a seguir representam a área dessa figura. Faça as contas e confira se todas dão o mesmo resultado. Então, já temos aí a expressão, a gente ia só fazer a resolver, né? A expressão numérica. Então, na letra A, tinha assim: 3 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 5 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 1, 5. Somando aí, ficava 23 centímetros quadrados. A letra B, 2 vezes 7, aí 14, mais 4 vezes 1, 4, mais 1 vezes 5, 5. Então, somando aí, 14 mais 4 mais 5, também igual a 23 centímetros quadrados. Na letra C, 1 vezes 12, 12, mais 1 vezes 7, 7, mais 1 vezes 4. Então, 12 mais 7 mais 4, igual a 23 centímetros quadrados. Mostre desenhando nas figuras abaixo como foi decomposta a figura para ser representada em cada uma das expressões. Então, eu dividi aí para vocês, mostrando aí nesse espaçozinho azul, tá certo? Como foi separado aí os retângulos para que vocês fizessem a expressão numérica, tá bom? Então, é só passar essa linha azul aí. Dá uma olhadinha se vocês fizeram dessa forma. Sexta questão. Anita, Bernardo e Carolina herdaram do avô 3 terrenos, um ao lado do outro, e vão vendê-lo para uma construtora como um único terreno.
O terreno de Anita tem 42 metros de largura, o de Bernardo tem 45 metros de largura e o de Carolina tem 56 metros de largura. Os terrenos têm 50 metros de comprimento, cada um. Letra A. Escreva a expressão que dá a área do terreno que eles vão vender, usando parênteses para reunir as adições. Depois resolva. Então, eu falei para vocês que quando for resolver primeiro as adições, a gente vai colocar ela entre parênteses, certo? Então, aí já está dizendo para vocês fazerem dessa forma. Então, 42 mais 45 mais 56, que são as larguras, né, dos terrenos, vezes os 50, certo? Então, aí vocês iriam somar 42 mais 45 mais 56, é isso? Que dá igual a 143. Depois, multiplicar por 50, que vai dar 7.150. Então, a área do terreno é de 7.150 metros quadrados, certo? Na letra B, diz assim: a construtora vai pagar R$300 por metro quadrado do terreno. Se eles repartirem o dinheiro igualmente, quanto cada um vai receber? Então, vamos lá. 7.150, que é a área do terreno, vezes R$300, né? Que é o preço aí que ele vai pagar, vai dar igual a 2.145.000. Para me dividir para eles 3, então eu vou pegar 2.145.000 e dividir por 3, que vai dar 715.000. Cada um vai receber R$715.000, certo? Dando continuidade, agora nós temos a 7ª questão, onde diz assim: invente um problema para ser resolvido por meio de uma expressão numérica e resolva-o. Depois, copie em outra folha e entregue para um colega resolver enquanto você resolve o dele. Ao terminar, compare a sua solução com a do colega. O colega acertou a resolução e você? Vocês resolveram do mesmo modo? Então, gente, aí vocês iriam fazer uma questão e, ao mesmo tempo, iria resolver. Por quê? Porque vocês não têm um colega aí para dar para ele resolver, né? Como a gente faz em sala de aula. Cria a questão e o colega resolve. Mas aí, como vocês não estão em sala, né? Estão em casa, vocês iriam fazer, certo? Iriam criar e depois vocês mesmos resolverem. 8ª questão. Resolva as expressões a seguir. Então, na letra A, nós temos 11 vezes 5 mais 3 vezes 18 menos 25. Nessa expressão, a gente não tem parênteses, não é isso? E nós temos multiplicação e subtração. O que é que a gente vai resolver primeiro? Então, primeiro a gente resolve as multiplicações e depois a subtração, tá certo? Então, vamos lá. 11 vezes 5, 55, mais 3 vezes 18, 54, menos a subtração aí, 25. Agora, 55 mais 54, 109, menos 25 igual a 84, certo? Então, a letra A, o resultado, 84. Na letra B, nós já temos aí parênteses. Quando tem parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parêntese e depois o que está fora, tá bom? Então, vamos lá. 58 mais 47 mais 25 mais 83. Aí, fecha o parêntese, vezes 49. Então, nós vamos resolver 58 mais 47, que é igual a 105. Vamos repetir novamente o restante que a gente não somou ainda. Mais 25, mais 83. Vamos fechar o parêntese da mesma forma e continuar a expressão, vezes 49 e o sinalzinho de igual. Em seguida, nós vamos resolver novamente o parêntese, né? Porque ainda tem soma para ser feita. Então, 105 mais 25 igual a 130. Aí, mais 83, não é isso? Aí, fecha o parêntese, vezes 49 igual. Vamos agora resolver
o que está dentro do parêntese e a última soma. 130 mais 83 igual a 213. Aí agora sim, vezes 49, que é igual a 10.437, certo? Na letra C, nós também temos parêntese, então isso quer dizer que a gente vai resolver primeiro o que está dentro dele. Aí, tia, mas tem adição e subtração dentro dele. A gente faz o que tiver primeiro. Se veio a adição primeiro, resolve a adição. Se veio a subtração primeiro, resolvia a subtração. E em seguida, a multiplicação que está fora do parêntese. Então, vamos lá. Aí eu tenho 14 mais 37 menos 19 vezes 32. Então, vamos resolver o que está dentro do parêntese. 14 mais 37, 51. Vamos colocar o sinal de subtração, né? Menos 19, fechar o parêntese, depois colocar a multiplicação. E agora a gente vai resolver de novo o que está dentro do parêntese. 51 menos 19, 32. Como não tem mais nada para resolver, a gente já pode tirar o parêntese. Vezes 32, que é a multiplicação, que é igual a 1024. Na letra D, nós já temos outra expressão numérica que não tem parêntese. Então, o que é que a gente vai resolver primeiro? Vamos resolver primeiro a multiplicação. Em seguida, adição e subtração na ordem em que aparecer. Então, vamos lá. 52 vezes 13, menos 36 vezes 15, mais 85. Então, vamos resolver primeiro 52 vezes 13, que dá igual a 676. Menos, que a gente não vai resolver a subtração agora, vamos fazer a multiplicação. 36 vezes 15, que é igual a 540. Mais o 85, certo? Aí agora eu tenho subtração e adição. O que é que eu resolvo primeiro? O que vier primeiro. Então, vamos lá. 676 menos 540, que é igual a 136. Aí, mais 85, igual a 221. Certo? Então, aí tá a correção da apostila. E agora vamos para o caderno de atividades. Primeira questão diz assim: este é um dos dados que Eduardo tem. Observe o molde desse dado representado a seguir. Então, ao lado aí nós temos o dado e mais embaixo nós temos o molde desse dado. Né? Não é um dado comum, como a gente costuma ver, o cubozinho. Na letra A diz assim: ao lançar esse dado, quantos e quais resultados Eduardo pode obter? Então, nós temos aí, ele pode obter 8 resultados. É isso? Porque cada ladinho, cada númerozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele tem o número do 1 ao 8. Então, ele pode ter qualquer um desses resultados. Como resultado, consideramos o número da face superior. O que cai voltado para cima, né? A face superior. Então, a gente considera como resultado. Certo? Então, ele pode obter 8 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como resultado, consideramos o número da face superior paralela à superfície do chão ou da mesa, certo? Onde você jogar o dado. Na letra B diz assim: considerando que 2 dados como esse foram lançados ao mesmo tempo e que os resultados foram adicionados, complete a tabela com as somas que podem ser obtidas. Então, gente, a gente ia só somar cada número aí, certo? Então, eu vou deixar aí para vocês dar uma olhadinha se vocês acertaram e verificar aí direitinho, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, olha direitinho, aí é só somar. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, e aí iria somando e completando aí a tabela, tá bom? Na segunda questão, diz assim: imagine que você tenha 2 dados do mesmo formato da questão anterior, porém, eles têm cores diferentes. Então, nós temos aí, novamente, o modelo do dado da questão anterior, e agora nós temos cores diferentes. Um roxo, né? E o outro verde, eu acho. Na letra A, diz assim: ao lançar os 2 dados ao mesmo tempo, quantos resultados diferentes você pode obter? Então, vamos lá.
64 resultados. Aqui estamos contando como resultado o par de números, dado 1, dado 2. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao considerarmos a tabela 8 vezes 8. 8 colunas, né? 8 na vertical e 8 na horizontal, linha e coluna. Na letra B diz assim: qual é a chance de, ao lançar esses dois dados, sair uma soma? Igual a 10, qual é a chance? Então, 7, 64 avos. Maior do que 12, 10, 64 avos. E menor do que 8, 21, 64 avos. Aí você dava uma olhadinha na tabela, tá certo? Para que vocês possam responder direitinho. Então, olha aí se vocês acertaram. Dando continuidade, nós temos a terceira questão, onde diz assim: destaque e monte o dado do material de apoio. Letra A. Lance esse dado 6 vezes e antes de cada lançamento, faça uma previsão do resultado. Registre na tabela sua previsão e o resultado obtido em cada lançamento. Então, gente, aí era uma questão pessoal. Vocês iriam pensar primeiro no resultado, é isso que é a previsão, e depois vocês iriam jogar o dado para saber se vocês acertavam ou não o resultado. E aí vocês iam fazer esse lançamento 6 vezes, colocando a previsão e o resultado, certo? Quantas previsões você acertou? E aí, vocês acertaram alguma previsão? Certo? Aí vocês iriam colocar aí. Então, aí essa questão é pessoal, cada um ia fazer assim. Na letra B diz assim: considerando que dois dados iguais a esse foram lançados ao mesmo tempo e que os resultados foram multiplicados, complete a tabela com os produtos que podem ser obtidos. Então, aí já é a multiplicação, certo? Eu já coloquei aí os resultados para que vocês verifiquem se vocês fizeram assim, certo? Só multiplicando. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 9, 27. Aí depois com 4, 4 vezes 3, 12. E assim, da mesma forma, com 5 e com 9, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo e olha se vocês acertaram todas as multiplicações, certo? Dando continuidade, nós temos a letra C, onde diz assim: qual é a chance de, ao lançar ao mesmo tempo dois dados iguais a esse, sair como resultado um produto par? Então, para sair o resultado par, então nós temos 7 em 16. Só olhar na tabela. E ímpar, 9 em 16. Então, 9 16 avos, né? Ímpar. E par, 7 16 avos. Cujo algarismo das unidades é igual a 5. Então, dá uma olhadinha lá na tabela. Então, vai ficar 5 16 avos. Letra D. Quais resultados têm chance de sair igual a 2 16 avos? Então, os resultados 12, 15, 20, 27, 36 e 45. Letra E. Qual é a chance de, nesse lançamento, sair um produto cujos fatores são iguais? Então, 4, 16 avos, certo? Verifiquem aí se vocês acertaram direitinho. Bom, encerrando aí a correção, né, das atividades que foram passadas, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, né, capítulo 6, onde tem aí igual, diferente ou parecido. Este é o Pablo Picasso, um pintor espanhol que nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha, e faleceu em 8 de abril de 1973, em Mougins, na França. Além de pintar muitos quadros, alguns muito famosos, foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Estas são caricaturas de Pablo Picasso. Então, nós temos aí a imagem dele e nós temos abaixo as caricaturas feitas por ele. Não é isso? Então, o que é caricatura? É um desenho que exagera no traço de algumas características marcantes do rosto ou do corpo de uma pessoa.
A intenção, em geral, é sensibilizar e fazer rir. Então, dá uma olhadinha nessas imagens que vocês podem perceber aí, né? A intenção do pintor. Diga aí. Bom, aí tem esse QR Code aí que vocês podem ver também, tem as obras dele, né? Vocês podem acessar e ver direitinho. Diz assim, você conhece algum quadro de Pablo Picasso? E aí, vocês conhecem? Você já viu outras caricaturas? Nas caricaturas de Pablo Picasso, quais características foram consideradas marcantes? Se a gente prestar atenção aqui nas imagens, gente, o que é que ele chama a atenção? O que é que ele deixou mais marcante para a gente? Né? No meu caso, eu acho assim que foi os olhos, né? Ele chamou a atenção, deixou os olhos trocados, em cima e outro embaixo. Foi o que mais me chamou a atenção. Foi o de vocês também? Então, respondam aí. Se alguém fizesse uma caricatura sua, quais características você acha que seriam usadas? E aí, se alguém fosse fazer uma caricatura sua, quais são as características que você acha que a pessoa usaria, né? Sempre todo mundo vai ter uma característica que chama a atenção de alguém, né? Que nem todo mundo é diferente, cada um tem uma característica diferente. Então diz aí, as caricaturas podem ficar parecidas com a pessoa. Quer dizer que dá para saber quem é a pessoa desenhada, mas não é como uma foto comum, em que as características da pessoa permanecem como são, sem exageros. Geralmente as caricaturas, né, elas são exageradas, como ele fez aí. Ele chamou a atenção pelos olhos, né? Colocou os olhos em cima, embaixo, menor, maior. É isso? Então, aí nós vamos começar a atividade que nós temos aí lápis na mão. Primeira questão. Então, diz o seguinte. Uma malha quadriculada pode ser modificada para fazer transformações em uma imagem. Então, nós temos aí uma imagem, né? Aí diz assim, estes desenhos foram feitos usando como modelo o quadro ao lado. Então, nós temos a primeira imagem, a segunda e a terceira. Todas de acordo com essa imagem que está aí nesse círculo assim, certo? Então, vamos para as perguntas. Na letra A, diz assim, quais são as semelhanças entre os três desenhos? Então, eu vou colocar um aqui, mas vocês também podem colocar de vocês. Não precisa ser a que eu vou colocar, tá bom? Então, coloquei as cores, são semelhantes. Foram desenhadas todas três em uma malha quadriculada, certo? Eu coloquei essas duas semelhanças. Se você encontrou outra, pode colocar também. Na letra B, quais são as diferenças entre eles? Então, eu coloquei o tamanho dos quadradinhos da malha quadriculada. Né? Eu vi que a primeira, o quadradinho está maior, a segunda menor, a terceira está mais larga, não é isso? Na letra C, qual deles se parece mais com o modelo? Explique sua resposta. Então, qual dessas três imagens, A1, A2 ou A3, está mais parecida com a que está em cima aí no círculo? Então, a figura 1. Por quê? Porque respeitou as proporções do modelo. Porque a segunda a gente já vê que ela está mais apertadinha, né? Mais espremidinha. A terceira a gente vê que enlargueceu mais, né? Então, diz assim, o primeiro desenho foi feito respeitando as proporções do modelo. Imagine que sobre o quadro foi aplicada uma malha quadriculada. Depois, sobre uma malha com quadradinhos menores, o desenhista foi copiando as linhas dentro de cada quadrinho. Desse modo, o desenho 1 ficou com a mesma aparência do original, mas em tamanho menor. Essa transformação é chamada de redução. Então, gente, o que é a redução? É quando os quadradinhos, o que é que ele diz? Ficou com a mesma aparência do original, mas em tamanho menor. Então, foi reduzida, foi diminuída, tá certo? Então, na letra D, diz assim, as malhas usadas para fazer os desenhos 2 e 3 são diferentes da malha quadrada. Quais diferenças você nota? Então, aqui, voltando, dá para a gente perceber algumas diferenças da malha 2 e 3.
Quais são essas diferenças? Então, são iguais, né? O desenho é o mesmo, mas estão em posições diferentes, certo? Esses desenhos são parecidos com o modelo? Explique sua resposta. Então, sim, são parecidos. Os desenhos são diferentes, mas embora são parecidos. Não é isso? É o mesmo desenho, só que está diferente, né? Nesses casos, houve uma deformação do modelo original. Essa técnica é utilizada em caricaturas. Então, gente, ou redução, quando eu vou reduzir aquela imagem do tamanho original, deixando ela menor. E a deformação é quando eu aumento. Eu estou deformando aquela imagem, eu estou aumentando aquela imagem. Então, eu tenho a redução, que é para diminuir, e a deformação, aumentar. Tá certo? Então, diz aí, ó, veja esta deformação que acentuou ainda mais o tamanho do nariz. A malha utilizada aqui tem linhas curvas. Não é mais uma malha com quadradinhos iguais. É possível usar os recursos do computador para fazer transformações em figuras, mas fazê-las à mão é divertido e é bom ver o resultado desse trabalho. Então, quando a gente vai copiar alguma imagem, né, do computador, a gente consegue reduzir e aumentar ele, não é isso? Mas também isso pode ser feito à mão, né? Então, nós encerramos aí a atividade, essa aula de hoje. Vocês vão dar continuidade resolvendo mais algumas atividades com relação à redução e à deformação, certo? Na apostila, páginas 59 a 61, e o caderno de atividades, página 46, certo? Qualquer dúvida pode me procurar no privado, que eu vou tirando a dúvida de vocês, certo? Então, obrigada aí pela aula, pela atenção de vocês. Bons estudos. Não esqueçam de, ao terminar as atividades, mandar a foto para mim no privado, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.